bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de Mário Soares e do centenário do seu nascimento, que se assinala em 2024. Para tal, convidámos o escritor José Manuel dos Santos, que foi assessor de Mário Soares na Presidência da República e é o coordenador da Comissão das Comemorações do Centenário de Mário Soares. José Manuel dos Santos, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo vosso convite. Para além do referido, o nosso convidado coordenou também a recente edição de Portugal Amordaçado, a obra política central de Mário Soares, escrita no exílio entre 1968 e 1971 e que espelha de forma cristalina a sua personalidade e pensamento político. Esta edição, que foi apresentada no passado 7 de dezembro e tem a chancela da Imprensa Nacional, constitui o primeiro volume da coleção Obras de Mário Soares, também coordenada pelo nosso convidado. O livro agora apresentado inclui a versão francesa e portuguesa de Portugal Amordaçado, a correspondência sobre a obra, um ensaio de Fernando Rosas e a história da própria obra, da autoria de Pedro Marcos Gomes e Teresa Leitão. Portugal Amordaçado foi sem dúvida um livro corajoso. Foi publicado pela primeira vez em França, em 1972, numa altura em que o seu autor continuava exilado. Certamente, Mário Soares sabia que o livro não seria bem recebido pelas autoridades portuguesas e em nada iria contribuir para o seu regresso ao país. Também é um livro lúcido. Quando o escreveu, Mário Soares não imaginaria que o regime ditatorial caísse por um golpe militar e que tal acontecesse daí a poucos anos. Para ele, a solução passava pela resistência ativa e por uma frente democrática que congregasse toda a oposição. Como objetivos centrais desta frente, a luta pela democracia, pelo fim da guerra e o reconhecimento dos povos africanos à autodeterminação. Para Mário Soares, a chegada da democracia seria indissociável do fim da guerra e do colonialismo. Estas eram as barreiras que separavam Portugal da integração no modelo europeu ocidental, aquele que, a seu ver, mais prosperidade e liberdade traria ao país. Ao longo do livro, Mário Soares desmontou com objetividade a falácia histórica de um império africano de 5 séculos. Já nos referimos neste programa por mais de uma vez ao tema. A presença portuguesa em África desde o século XV era uma realidade efetiva apenas nas zonas costeiras. A exploração e delimitação do continente africano só aconteceu nas últimas décadas do século XIX e quase em simultâneo com as outras potências europeias. Também por isto, Mário Soares rejeitou a ideia construída pelo regime da excepcionalidade portuguesa em África. Mas Portugal Amordaçado não se limita a falar de democracia e da guerra. É um testemunho cativante de Portugal, desde a década de 1940 até ao marcelismo. Ao longo das suas muitas páginas, Mário Soares revela a admiração que teve inicialmente por Álvaro Cunhal e da admiração que manteve por toda a vida por figuras como António Sérgio, Mário de Azevedo Gomes ou Jaime Cortesão. Também refere um ambiente que se vivia na Universidade de Lisboa, sobretudo nas faculdades de Letras e de Direito, durante a década de 1940. Descrevendo, com agudez psicológica, a tacanhez e subserviência de muitos professores, mas tendo a verticalidade de reconhecer qualidade a outros tantos, mesmo que não concordasse com as suas posições. Neste aspecto, Mário Soares surpreende por uma objetividade inusual na avaliação dos outros. Tanto então como agora, muitos têm dificuldade em reconhecer qualidades a todos os que pensam de forma diferente. O livro constitui ainda um testemunho incontornável das eleições condicionadas em que procurou participar pela oposição, das práticas do regime ou da sua desilusão quase imediata com o marcelismo. É o testemunho de alguém realista, que não embarcou em esperanças vãs, mas que, também, não baixou os braços. Para Mário Soares, era muito claro que o futuro de Portugal teria de passar pela democracia, a descolonização e a integração no modelo europeu ocidental, sendo ele um defensor do socialismo democrático.
Portugal Amordaçado, que esteve em risco de ter-se chamado Depoimento Inacabado, é uma obra de se lhe tirar o chapéu, pela sua escrita agradável e, sobretudo, pela sua lucidez, objetividade e coragem. Não me revendo eu na área socialista, não o afirmo, pois, por qualquer favor. Esta edição é assim muito oportuna. Recomendo especialmente a sua leitura a todos os políticos de hoje. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. E Portugal Amordaçado é também o ponto de partida para a conversa com o nosso convidado, passando agora a palavra ao Henrique para uma primeira pergunta. Eu li o Portugal Amordaçado na versão Le Portugal Bayonnais, que era o título original. E na altura, eu na altura era da extrema-esquerda, não sei se era da extrema-esquerda, era de uma coisa qualquer, que achávamos o Soares e tal, e o meu pai também, que era daquela linha de socialismo democrático e tal. Não há, como é que se dizia? Não há liberdade sem pão, nem pão sem liberdade, não é? Sempre poético. Mas era assim, era uma das grandes palavras de ordem. Eu conheço o José Manuel dos Santos há mais de 40 anos, há quase desde 25 de abril. Aliás, sei um segredo terrível dele que ninguém sabe, é que ele é engenheiro. E ninguém diria, porque ele trabalhou sempre na área cultural e ainda hoje. E acho que em boa hora foi a pessoa designada, escolhida, apontada para coordenar este centenário e a reedição das obras completas do Dr. Soares. Agora, indo ao Portugal Amordaçado, a verdade é que eu há muito que defendo isto. Ele tem 3 objetivos centrais naquele livro, que são a democratização, a descolonização e a adesão à Europa. Ele deve ser dos poucos políticos que viram em vida e ainda cedo na sua vida política, que começou com 50 anos, foi o 25 de Abril, dele-se quando ele ia fazer 50 anos, tinha 49, ia fazer 50 em dezembro, no dia 7 de dezembro, a obra o dia de lançamento desta obra. Portanto, é das poucas pessoas que viu em vida realizados os objetivos a que se propôs. Mas a coisa mais engraçada é que tu, a esse último objetivo, podias chamar desenvolvimento, e então ficas com os 3Ds do programa. Mas há aqui uma coisa, nós ainda não temos. As Forças Armadas que estão lá a democratizar, descolonizar e desenvolver. Estão nesse livro. Mas também é verdade que ainda aqui soubemos, por outro convidado que tivemos, que, por exemplo, o Pinheiro de Azevedo, quando lhe propuseram, aliás, o Melo Antunes lhe propôs fazer um programa do governo, o Pinheiro de Azevedo responde: mas o programa do Partido Socialista não chega. Foi o Vasco Lourenço que nos disse aqui. Sim, há relativamente pouco tempo. Então, portanto, quer dizer, não há dúvida que aquelas ideias, fossem as de Soares, fossem as daquele grupo que se chamou a Ação Socialista Portuguesa e depois passou a ser para o Partido Socialista, Embad Munsterreifel, eu orgulho-me de ser das poucas pessoas que sei dizer este nome sem me engasgar. Olha, eu já o tentei aqui no programa e não consegui. Não conseguiste. Não há dúvida que aquilo influenciou, a parte política, ou a parte daqueles que pensavam politicamente no movimento do... Sim, havia uma relação do Melo Antunes na altura com os socialistas, e até há um contributo dele para o primeiro programa do Partido Socialista, na área da defesa. Eu não sabia disso. Sim. É aqui interessante porque nós temos 2 livros essenciais nesta fase, o Portugal Amordaçado e o Portugal e o Futuro. Sendo que o Portugal e o Futuro, nós também já falámos no programa sobre ele, propõe soluções diferentes, desde logo uma solução federalista e não uma descolonização tout court, não é? Com o direito à autodeterminação, mas foi conhecido primeiro, porque nós cronologicamente o Portugal Amordaçado foi escrito entre 68 e 71, mas em Portugal teve a sua edição em 72. Sim, em França, mas em Portugal é só em 74. Outubro de 74. O Mário Soares começa a escrever o livro ainda quando está deportado em São Tomé. O Marcelo Caetano, quando chega ao poder, manda ouvir de São Tomé, interrompe a deportação completamente arbitrária. Depois da Segunda Guerra Mundial é o único que é deportado para a África, e é deportado por uma decisão do Conselho de Ministros. Nem sequer há julgamento, nem a simulação de qualquer ato judicial. É absolutamente, e é deportado arbitrariamente e sem limite de tempo. E o Marcelo Caetano fixa-lhe o limite de tempo,
é o início em que ele quer dar alguns sinais de que a situação poderia mudar alguma coisa e manda regressar o Bispo do Porto também, o Dom António Ferreira Gomes, que estava no exílio também. E depois são as eleições, o Soares percebe imediatamente que não é uma coisa séria e que não vai haver a transição como deve ser e acaba por uma série de peripécias. E denunciou de ser impedido de voltar, a não ser que quisesse ser preso, e fica no exílio. E pensa, já o livro vinha, portanto já tinha essa ideia, ele pensa que é a altura de fazer uma espécie de balanço autobiográfico da sua vida política. Ele usa esse livro como um instrumento e uma arma política fundamental. O livro, a versão portuguesa e francesa não são coincidentes, a versão francesa é mais pequena, porque o editor do livro é o Alain Ullmann, muito conhecido, sim. Por ter feito as composições para a Amália, e ele é o editor da Calman Levy, que também tinha sido expulso de Portugal, ele próprio. Ele insiste com o Soares para o Soares acabar o livro o mais depressa possível, e o livro é publicado, mas ele diz ao Mário Soares: não vale a pena estar aqui a descrever coisas ou a falar de pessoas que em França ninguém sabe, temos que fazer uma coisa mais essencial. E há no livro, nas cartas, o Soares às vezes um pouco irritado porque acha que estão a cortar demais, como todo o autor. Como todo o autor, isso nunca gosta clássico, que lhe cortem. Claro. Mas é interessante porque o livro começa, pelo menos ele situa o início da sua vida política, ou pelo menos da sua vida ativa politicamente. Guerra Civil de Espanha. Na Guerra Civil de Espanha, e depois com passagem pela faculdade, descrevendo o ambiente universitário. O que é muito interessante, aliás, como referi na introdução, porque ele mostra não só uma grande capacidade e intuição psicológica de perceber os outros, como também uma objetividade. Eu gostava de falar sobre isso, porque neste livro, nesta edição, estão publicadas várias cartas. E uma delas é o do Eduardo Lourenço, é uma carta do Eduardo Lourenço, em que ele diz: este é o romance político da nossa geração. A partir de agora não conseguiremos olhar para a nossa aventura sem ter este livro presente. O Oliveira Marques diz, também numa dessas cartas, é a primeira história da oposição, feita da oposição. E o Sá Carneiro, a que ele mandou o livro, já vamos falar sobre, diz-lhe: olha, eu tenho muita pena de não o conhecer, este livro revelou-me a mim coisas que eu desconhecia em absoluto e quero conhecê-lo o mais depressa que possa. Claro. E até diz: tenho pena de não ler a edição portuguesa, porque sei que a edição francesa não está completa. Não está completa. O Mário Soares percebe que este livro é um livro fundamental, é um instrumento fundamental, manda o livro para imensa gente em Portugal e envia o livro também a Marcelo Caetano, inclusive. Já falamos disso, mas a muitas personalidades estrangeiras. Estão lá as cartas e os testemunhos disso. E ele, nomeadamente, vai a Madrid. E está a Isabel, está a Maria Barroso, a filha Isabel, que recebem muitos livros para depois os distribuir internamente. O livro chega cá por várias vias clandestinas e é vendido em algumas livrarias, debaixo da mesa. Exatamente. Mas, por exemplo, ele data de Madrid o livro que envia ao Cardeal Patriarca o Dom António Ribeiro, que tinha tomado posse recente e que ele percebeu que aquilo era a escolha do Cardeal Ribeiro era um sinal. Era um sinal de que o Vaticano percebia que o regime ia mudar. E, portanto, havia na altura 2 ou 3 opções. Eles escolhem a opção liberal e isso era sinal de que eles tinham percebido isso e escolhem uma pessoa que não era uma pessoa alinhada. Aliás, na linha de Paulo VI, não é? Exatamente, como outros prelatos que estavam completamente alinhados pelo regime. E, portanto, o Mário Soares manda-lhe o livro, e aliás o cardeal agradece-lhe com grande simpatia, e envia também o livro a Marcelo Caetano. Socorre-se de um amigo e correligionário Abranches Ferrão, Fernando Abranches Ferrão, um advogado muito conhecido. Que aliás era do mesmo escritório que o Mário Soares quando ele exerceu a democracia. Não era. Não, mas era ao lado, ali na rua do Crucifixo. Ele estava na Rua do Ouro, ele era do Gustavo Cermeiro. O Abranches Ferrão tinha sido colega de curso do Marcelo Caetano. E ele também tinha sido preso até várias vezes, também era da Ação Socialista Portuguesa, depois
está no Partido Socialista, e o Abranches Ferrão, o Mário Soares pediu-lhe para ele entregar o livro ao Caetano, ele liga ao Caetano e pede para ir lá, e quando chega diz-lhe, olha, o Mário Soares mandou, que tinha sido aluno do Caetano, mandou-me, pediu-me para te entregar este livro, e o Soares tinha posto uma dedicatória em que dizia ao professor Marcelo Caetano, este livro que certamente não lhe vai agradar, e na esperança de que um dia os portugueses possam, aqueles que não pensam da mesma maneira, não sejam inimigos, mas apenas adversários. Adversários, claro. E o Marcelo Caetano, quando o Abranches Ferrão lhe entrega o livro, abre uma gaveta e diz, não é preciso, já o tenho aqui, puxa do livro, estava todo anotado, portanto, se calhar alguém, a polícia política ou a embaixada, alguém lhe tinha feito chegar, e depois faz uma pausa e diz, é uma infâmia. Portanto, o Mário Soares, este livro é uma arma política fundamental numa altura em que as pessoas liam e em que uma das boas maneiras de chegar das pessoas era através de livros, hoje se calhar e depois é interessante, menos, não é? Exatamente por não ser um livro de abstrações políticas ou de uma teorização histórica muito densa, mas é autobiográfico. No fundo, ele vai expressando o seu pensamento político, as suas ideias e o que o opunha ao regime pelo seu percurso. Vai contando o seu percurso. Vai contando e fazendo o retrato das pessoas e ao mesmo tempo dando testemunho das várias situações. E uma coisa muito interessante que isso revela, o Mário Soares disse um dia, eu tenho uma visão literária da vida, e se não fosse político teria sido escritor, se calhar mau escritor, e explica porquê, é porque tinha demasiada facilidade em escrever. E um escritor não pode ter muita facilidade em escrever. Pois, tem que ter o seu custo. Tem que ser amargurado. Tem que custar alguma coisa, não é? Torturado. Mas isso, torturado, o Mário Soares foi algumas vezes. Sim. E então, ele neste livro revela que tem as características de um escritor, e eu explico porquê. É porque as pessoas para ele não são caricaturas nem estereótipos. Isto é, se ele tivesse uma visão mais ideológica, os PIDs eram todos iguais, eram aqueles. Os burgueses eram todos iguais. Mas isso foi uma característica dele. Mas isso é extraordinário e é assinalável. E ele mesmo lá, quando fala, por exemplo, dos PIDs, ele dá o retrato de cada um deles. Pois, eles são diferentes. São diferentes da individualidade deles. Não só tem intuição psicológica, como tem essa capacidade de objetividade e de distanciamento para perceber a pessoa que tem em frente e não generalizar. Sejam inimigo ou sejam amigo. E ele também fala dos amigos, às vezes até com alguma ironia também, quando é necessário. Quando tem defeitos, ele também os reconhece. Mas há uma coisa que é bom não esquecer. Ele escreve este livro com 40 e tal anos. 45, 46, por aí, não é? Não é um velho quando escreve um livro. Não. Está muito longe, não é? Ainda apesar do percurso já ter sido longo. Velho, como diria o outro, velho sou eu agora. Ele era muito mais novo do que eu sou hoje quando escreveu este livro. Mas ele tinha esta característica que era bom hoje os políticos aprenderem. Os políticos, cada um por aí. Daí ser um livro recomendável. Exatamente. Que era saber distinguir entre adversário político, amigo, pessoa que tem defeitos mas que no essencial quer bem ao país, pessoa que no essencial quer mal ao país, até pode não ter defeitos morais. Isso é fundamental, e não fazer uma divisão de caráter por ideologia. Porque isso é completamente... Eu acho que ele nunca fez isso, até porque há uma coisa que é assim. Quer dizer, a divisão fundamental, é por isso que essa dedicatória tem a maior importância, é um autorretrato dele. É porque ele sabia que num regime de ditadura, aí sim, havia uma divisão que era entre aqueles que eram a favor da democracia e os que eram contra a democracia ou a favor da ditadura. E essa divisão ele queria acabar com ela, no sentido que houvesse a democracia acabaria com essa divisão entre os portugueses, que ele achava que essa divisão era terrível para o país. E que a democracia no futuro levaria a que as pessoas, independentemente de terem ideias diferentes, poder-se-iam encontrar, desencontrar, discutir. E é por isso que ele desculpa só, é por isso que ele, enfim, não se pode dizer teoriza, mas no fundo às vezes teoriza. No fundo teoriza muito, por exemplo, o direito à asneira. Sim. Não é quando ele diz, mas o direito à asneira é o direito ao erro. Também é o direito à asneira, é o direito ao erro. Isso é uma asneira, mas não tem direito. Ou aquela frase que ele às vezes dizia até no Parlamento, que só os burros é que não mudam de ideia. Exatamente. Isto não quer dizer, ao contrário do que falta de convicção. Alguns adversários
Não quer dizer, é aprender com o pensamento evolui, claro. Mas com as lições da vida. Hoje qual é o político, mesmo um político central, estamos a falar de PSD, PS, aqueles mais centrais, que é capaz de dizer uma coisa, só os burros é que não mudam. Está bem. E mais, uma coisa que eu acho que é muito interessante, até ao momento em que o Mário Soares foi absolutamente lúcido, porque eu acho que há uma parte final em que depois, enfim, não vale a pena estar aqui a falar, mas como todos, quer dizer, que há uma degradação da percepção. Ele morre com 90, com uma idade muito avançada, com 95 ou 94 anos. Mas há alguns atos políticos que algumas pessoas, já quando ele já estava com mais idade, querem assimilar a isso, não é verdade. Não estou a falar disso. Pois. Eu estou a dizer. No fim, obviamente. Não, eu estou a falar mais para o fim, claro, não é atos políticos. Não é a história que está contra a guerra do Iraque. Não, ele reconciliou-se com todos os adversários que teve politicamente. Com os grandes adversários, ele acabou por se reconciliar com o Ianes, acabou por se reconciliar com o Freitas do Amaral, que foi uma coisa. Com o Basílio Horta, que lhe chamou os nomes todos. No debate em 91. Ele escreve, quando ainda é presidente, escreve a famosa carta. Ao Cunhal, parabéns ao Dr. Cunhal, que ele reconcilia-se com o Cunhal. Sim, mas havia, e nota-se aqui claramente no livro, uma admiração intelectual por Álvaro Cunhal, como havia por Marcelo Caetano. A admiração intelectual, que não política. Sim, mas, claro. e esta a admiração pelo Cunhal era sobretudo pela coragem e pela capacidade de resistência. Sim. Era essa a maior admiração. E ele nunca nega, por exemplo, aquela acordo que houve em Paris entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, foi feito em Paris entre ele e o Cunhal. E ele nunca nega isso. Eu acho que ele tem uma grande surpresa. Chega a ter, não é bem ficar surpreendido, mas para ele é um desgosto o Partido Comunista ser assim. Porque ele sempre sonhou que o nosso Partido Comunista fosse desilusão. Ele sempre sonhou que fosse eurocomunista, como era o Marché, como era o Berlinguer. Aliás, ele refere no livro, não é? Ele refere isso no livro. O Carrilho, Santiago Carrilho. Ele refere exatamente isso no livro. O exemplo francês e espanhol. Mas tudo isto radica, esta ideia de democracia também, na ideia de algo que é absolutamente fundamental, que é a liberdade de pensamento. Porque a liberdade, esta ideia de liberdade é muito uma liberdade de pensamento e de vida, porque era uma coisa instintiva nele. Ele, aliás, explica porque é que abandona o Partido Comunista. É porque a certa altura, a propósito de um episódio que tem a ver com a candidatura do general Norton de Matos, o Partido Comunista dá-lhe uma ordem para ele fazer uma coisa política. Ele estava em desacordo com isso. E arranja um sarilho com o general, aliás, que ficou danado com ele. Sim. E que ele mais tarde vem dar razão ao general, porque ele diz que ele penitencia-se por não ter dito ao general que era do Partido Comunista. Exatamente. Ou que estava ali com... Não, desde o princípio. E ele conta isso no livro, quem ler o Portugal Amordaçado tem esta história, e ele diz, é a última vez que eu faço uma coisa contra a minha consciência, claro, por uma ordem superior. Eu não tenho uma visão dogmática do mundo, nem de natureza religiosa, no sentido religioso ou ideológico, que deva obedecer a alguma coisa superior à minha consciência. E a ideia de passar à clandestinidade, que ele também se recusou, só essa ideia, ele escreve no livro que era uma coisa, também. Porque é uma ideia de dissimulação, para todos os efeitos, de disfarce. E também de não poder fazer uma vida o mais livre que pudesse. Não é? E há coisas extraordinárias. Agora também posso dar também um testemunhozinho, eu não sei se o Zé Manuel estava lá. Quando, por exemplo, quando ele retira o apoio ao general Ianes na segunda candidatura do general Ianes. Em 80, sim. Não, estavas, mas não é isso que eu queria dizer. Ele explica, não era aí que eu ia, já lá vou. Ele diz que eu estava a fazer a barba e eu ouvi uma conferência de imprensa do general Ianes e pensei, não, eu não posso apoiar. A conferência de imprensa tinha sido. Sim, depois. Eu estive com ele nessa noite, na véspera até à 1 da manhã, ele estava furioso, pois. Mas quando se deitou, ainda não tinha retirado o apoio. Eu percebi que ele ia fazer qualquer coisa, mas ele próprio não sabia o quê. Havia uma reunião da Comissão Nacional do PS no dia seguinte, e é de manhã, quando ele se está a preparar para ir e que vai fazer a barba, e diz: eu, se não fizer uma coisa destas, amanhã não me consigo olhar bem no espelho. Ele estava a olhar para o espelho, a fazer a barba. Quer dizer, isto é uma coisa. Eu estava verdadeiramente a pensar que sugestões. Ele tinha uma espécie de irzipela contra. Quer dizer, quando havia qualquer coisa que mexia com a liberdade, o próprio corpo reagia. Quer dizer, era instintivo. Eu ia dizer, quando o PRD faz a moção de censura que o PS, com o Vítor Constância à frente, apoia.
para deitar abaixo o Cavaco, o governo minoritário do Cavaco. E eu lembro-me, eu estava no Brasil, aí é que eu não me lembro se tu estavas ou não. Não, eu estava no Brasil e estava de manhã quando ele chamou o Constâncio lá em casa para lhe dizer que jamais que ele não votasse a moção. Porque aquilo é passado quando ele está no Brasil, uma boa parte desta... Ele vai para o Brasil. Ele vai para o Brasil, mas já estava marcado. Antes de ir, já sabia que ia haver moção. Ele chama o Constâncio e diz-lhe para ele não votar a moção. Mas o Constâncio vota. Exato. Se tem a ilusão de que pode haver um governo daquela fórmula... E eu lembro-me de quando ele está no Brasil, muita gente à volta dele o pressionar para ele demitir o Cavaco Silva e nomear um governo que era uma espécie de geringonça, que era PRD, PCP, PS, não sei quantos e tal. E ele olhar para as pessoas e dizer assim, mas eu não consigo fazer isso, isso é impossível. Quer dizer, não era uma espécie de geringonça, porque tinha o PRD. Era pior ainda. E essa é que era a questão. Era pior ainda. Mas voltando aqui ao Portugal amordaçado. Para ele pessoalmente, o PRD era... Sim, ele percebeu que o PRD era uma coisa contra ele. Tinha sido criado contra o PS e contra ele. Não, contra ele. Mais do que contra o PS. Mas também contra o PS. Sim, contra o PS, na medida em que ele representava o PS. Para substituir. Mas voltando aqui ao Portugal amordaçado e para além da questão da faculdade e dessa caracterização, que foi uma coisa que eu achei muito interessante, a forma como ele caracterizava os professores. Não, ele dá muito bem esse ambiente, mas tinha-se passado uma cena com ele, porque para além deste volume primeiro da coleção, nós editámos já um volume 0. E esse volume 0, que é um volume especial, é uma espécie de apresentação da coleção, que depois o ensaio que está nesse volume será depois num livro que tem as prosas doutrinárias mais tarde, mas aqui esse livro tem uma característica, é que nós descobrimos que ele era um rapazinho de 20 anos, tinha mandado o livro ao António Sérgio e o António Sérgio tinha anotado o livro. E portanto nós fizemos uma edição com o livro anotado, pelo António Sérgio. Que ele muito admirava. Que ele muito admirava. Por sua vez, o António Sérgio não gostava do Teófilo. O Soares estuda o pensamento do Teófilo ainda por fidelidade a convicções republicanas. Sim, o positivismo Teófilo. Bem, o pai tinha sido ministro da República. Das colónias. Exato. Sim. Das colónias. E o António Sérgio diz... Só o Mário Soares é que conseguia pôr alguma ordem neste pensamento absolutamente caótico do Teófilo. Sim. Aliás, a imagem do Teófilo espelhava o seu pensamento, ou vice-versa. Já agora digam uma vez Teófilo Braga, porque nem toda a gente sabe que é o Teófilo assim. Teófilo Braga, positivista, presidente do governo provisório, depois presidente da República. Sim, autor tem uma obra extensíssima, não é? Tem, aliás, uma obra, já agora não resiste, uma vez que estamos em conversa mais ou menos livre, para além, enfim, da história da literatura, das coisas todas, tem uma história da Universidade de Coimbra. E o meu amigo Mário Cesarini leu essa história, achava que essa história era fundamental para se perceber Portugal, porque explicava ali o que é que... Porque nessa altura a universidade era dali que tudo vinha. Era dali, era só até ao século XX, não é? Certo. E portanto, essa obra explicava bem o que era a formação na Universidade de Coimbra e porque é que o Portugal, que obviamente que o Cesarini não gostava nada, Portugal, o ponto é que foi condicionado por exatamente, por isso. E ele apresentou essa tese e o professor da Faculdade de Letras que estava a arguir a tese, que vinha da República, tinha-se passado para o Estado Novo e era deputado, a certa altura diz-lhe. Na altura não havia o conceito de história contemporânea, não é? Certo. E, portanto, pelo menos tinha que se estar num século atrás. E ele disse, isto não é uma tese, porque o Teófilo é recente, e você fez isto com objetivos políticos. E o Soares tira-lhe a tese da mão e diz, não lhe reconheço nenhuma autoridade moral ou política, ou científica, ou académica para me estar a dizer essas coisas, acabou já aqui. E sai com a tese, um rapaz de 20 anos, naquela universidade e naquele regime, ter coragem para fazer uma cena dessa. Sim, isso é inusitado. E vai embora, e depois no ano seguinte apresenta a tese a partir da obra do Oliveira Martins. Já era um bocadinho já mais para trás, já era século XIX. Embora também tivesse objetivos políticos que era o socialismo, nessas coisas. Mas depois da universidade temos também esta parte toda das eleições e quando se participa no MUD e tudo isso, e depois a sua incompatibilização com o Partido Comunista, e depois há uma parte
interessante, que é a parte da sua defesa de Humberto Delgado, e Sim. em que ele relata muito pormenorizadamente o que se passou com Humberto Delgado. Esse capítulo é um capítulo extraordinário. Ele vai-se oferecer à família, Exato, que estava apavorada, e que no fundo não sabia o que é que havia de fazer, porque tinha medo e não tinha as convicções ideológicas, no fundo, do general, não é? Deles próprios. E, portanto, ele faz uma investigação quase por conta própria, estabelecendo contactos internacionais em Espanha e Itália, e consegue a pouco e pouco, com um espírito até que surpreendente, De detetive, quase detetive, e de dedução, reconstituir aquilo tudo. E de facto faltam ali algumas coisas que só depois do 25 de Abril é que, quando foi o julgamento, mas ele sobretudo queria provar, e depois a confissão do Rosa Casaco, que tinha sido a PIDE que tinha assassinado, porque o Salazar tentou dizer, ou disse mesmo, mas tentou que se acreditasse que tinha sido a oposição que tinha morto o Delgado. Exatamente. Sim. Faz uma declaração ao país em que faz essa... Que eram as divisões da oposição. que ele tinha sido morto. E o Soares sabia que tinha sido, e faz o levantamento disso, depois provou-se tudo a seguir. Mas uma história muito engraçada é que um grande realizador que tinha feito um filme que fez a sua época, chamado Z, A Orgia do Poder, que era o Costa Gravas. É um grego. Exatamente. Um grego quis fazer um filme, ia fazer um filme a partir deste capítulo. Teria sido um estrondo internacional, e só não fez porque houve o 25 de Abril. Exato. Pois. Porque ainda por cima o guionista com ele Costa Gravas desse filme, do Z, era o Jorge Semprún, que era amigo do Mário Soares, e o Mário Soares mandou-lhe, também temos esse rastro agora nesta edição, mandou-lhe alguns capítulos do Portugal Amordaçado quando estava a escrever, para ele dar a opinião. Portanto, havia aqui uma conjunção entre o Semprún, que é um escritor, tinha estado num campo de concentração. Exatamente. Sim. E depois é Ministro da Cultura do Filipe González mais tarde. Ele era ele tinha vindo da República francês, sim, franco-espanhol. Vivia em Paris, etc. Era um grande amigo, foi um dos convidados do Balanço do Século também. Sim. E era uma figura... O Balanço do Século já agora foi uma iniciativa do Dr. Mário Soares na presidência da República, em que fez uma trouxe espécie muita gente do melhor que havia no mundo, não sei quantos prémios Nobel. O Popper foi o primeiro, aliás. Acho sim, o Popper, mas também o Vargas Llosa. O Vargas Llosa também, exatamente. Mas mesmo os cientistas todos, o matemático, o René Thome, o Prigogine, que se fez um grande levantamento do que o Bobbio, o Norberto Bobbio também de Itália, exato. Sim, o Aranguren de Espanha, que era o maior filósofo ético. E tudo isso mostra também uma diferença grande, um contraste para o que se passava cá na altura, que é essa ideia cosmopolita, em que também o exílio em França foi fundamental, não é? França foi estruturante. Ele dizia que o Marcelo Caetano não sabe o favor que lhe fez ao tê-lo obrigado, porque de facto isso deu-lhe uma experiência do mundo e abriu-lhe horizontes. Mas cá em Portugal ele era bastante vilipendiado. E ainda hoje eu leio coisas a dizer que ele pisou a bandeira portuguesa em Londres, que é uma coisa quando toda a gente sabe que a bandeira, aliás, é republicana. Era republicana, por um lado, e por outro lado, que isso é uma estupidez sem nome. Sim, mas... E depois, não, mas entretanto já houve memórias de pessoas ligadas ao regime, nomeadamente aos jornais, que montaram a campanha a explicar como é que a campanha tinha sido montada. Isso foi tudo desmontado. Agora até pelas próprias pessoas confessaram que tinham estado a montar essa campanha. Esse boato, que era para escreveram nos muros Soares ao pelotão e traidor. Era sempre a ideia de traição à pátria. Mas uma coisa que é muito engraçada e que o Jaime Gama, que foi quem apresentou o livro na Gulbenkian, acentuou, é que este livro também é um livro, é um ato de sobrevivência política. Porque o Mário Soares, em primeiro lugar, porque os exílios muitas vezes fazem que as pessoas sejam esquecidas. Uma coisa, mesmo na oposição, é estar aqui, outra coisa é estar longe. Portanto, ele tem... Então naquela altura, não é? Então naquela altura, que não havia comunicações fáceis, etc. Claro. Aquilo é uma prova também de vida e de atividade política. Ele próprio pouco sabia do que se estava a passar, não é? Ele conta que soube, por exemplo, de quando Salazar caiu da cadeira e da... E aí estava em São Tomé. Portanto. Estava deportado. Mas, por exemplo, há uma... Eu no outro dia descobri
uma entrevista que ele dá no início de abril à televisão francesa, em que ele diz que vai haver um golpe militar daqui a pouco tempo. Pois. É muito engraçado. Pois ele aí já estava informado. Já tinha havido o 16 de março, já havia contactos. Sim. Mas há uma história, sim. É quando ele chega, quando ele vai, quando ele está na Alemanha no 25 de Abril. E está, é lá que ele sabe que há o 25 de Abril. E depois vem para Paris e depois é que é o comboio da liberdade. E um dos ministros do governo do Willy Brandt, que era o chanceler, e ele estava a convite deles, pergunta-lhe, e ele diz, não, está por pouco tempo, e ele ri-se e diz ao Mário, você está sempre a achar que está por pouco tempo, há quanto tempo é que está-nos a dizer isso sempre? Era um otimista. E diz, houve o 16 de março, mas nada se passou a seguir, eles agora vão estar muito mais prevenidos. E depois, durante a noite, ele liga-lhe, acorda-o e diz-lhe, ó Mário, desta vez parece que você tinha razão. Está mesmo a haver um golpe militar, mas ele, para além disso, está entalado, porque está entalado entre o regime que não evoluiu e que se frustrou a tentativa de que alguns acreditaram de liberalização, e está ao mesmo tempo tem do outro lado o PC, é enraizado, como ele reconhece a força da sua organização, e começa a haver uma extrema esquerda muito viva, que é uma espécie de, que já não é PC, mas que é uma espécie de futuro. E o socialismo democrático aparecia como uma coisa assim. Ele, aliás, teve uma cantavam surpresa. Aquelas coisas que diziam. É sempre a mesma melodia de Mário Soares e a social-democracia. Mas ele, aliás, teve, e eu, por motivos familiares, enfim, sei disso, eles tiveram todos uma grande surpresa quando o Partido Socialista ganhou as eleições. Sim. Eles punham com o Partido Socialista português. Não só eles. Italiano. Era igual ao italiano. Não só eles, não é? Todos, tá bem, uma surpresa geral. Mas eles têm mais piada, porque eles não sabiam a força que tinham. Eles pensavam que era tipo Partido Socialista Italiano, que era um partido expressivo. Partido de quadros, profissões liberais, etc. Portanto, aquela ideia que ele queria o poder a qualquer... Não é verdade. Quer dizer, ele não pensou nunca ter o poder que acabou por ter. Mas o que é uma coisa muito... E, portanto, ele precisa de explicar o que é e o que é que quer para o país naquele momento. Claro. Se bem que isso estava muito claro desde essa altura. Ninguém pode dizer que ele na altura... E há outra coisa também fundamental, que é, às vezes as pessoas não pensam bem nisto, é que durante décadas o que se dizia era o seguinte: o Estado Novo, a ditadura, dizia entre nós e os comunistas não há nada. Exato. E os comunistas diziam entre nós e os fascistas não há nada. E o Mário Soares percebeu, desde os anos 50, que isso é que garantia que a ditadura durasse. Porque, de facto, tinha sido essa a questão, aliás, original, a seguir à guerra, quando começou a Guerra Fria, porque eles disseram, preferimos, apesar de tudo, em Portugal e Espanha, ter duas ditaduras. Claro, são, apesar de tudo, não são pró-ocidentais e anticomunistas. E não são nazis nem fascistas, do que ter o perigo de ter, de repente, o Partido Comunista no poder. E, portanto, essa tese que tinha justificado aquilo que ele chama no livro a traição das democracias, que toleraram os regimes ibéricos, continuava, porque o próprio Kissinger, enfim, não minorando o gênio que ele era, pede ao Soares para se refugiar. Exatamente, para se refugiar, o tal direito à geneira. O tal direito à geneira que todos têm, até os génios. Mas ele, portanto, ele percebeu que a maneira de quebrar este círculo vicioso era com o Partido Socialista, ou pelo menos o embrião de um Partido Socialista, que quebrasse isto. E foi isso sempre o objetivo dele, a partir da Aliança Socialista e Republicana, a partir depois da ASP, a partir do Partido Socialista, dissesse não. E percebe-se que quando depois veio os observadores da Internacional Socialista às eleições de 69, que o regime fica nervosíssimo, porque uma coisa era dizer-se aos comunistas, que estão a fazer aquilo que sempre fizeram, outra coisa é dizer... Não, mas a Internacional Socialista, nessa altura, a maior parte dos governos da Europa tinham socialistas, ou trabalhistas ou sociais-democratas à frente. E, portanto, isso era terrível. E ele percebe isso perfeitamente. Mas há uma coisa que eu gostava também de chamar a atenção, que é o seguinte: embora, enfim, com algumas concessões ao espírito do tempo, o Soares sabia o que queria para Portugal. Já no isso é muito claro. Isso é muito claro. A democracia europeia, essas coisas todas. E por isso... Eu na apresentação do livro disse isso também. Isso foi a sua bagagem mais preciosa para atravessar a Revolução. Não teve
não sucumbiu a ilusões, a delírios, a modelos, a modelos de socialismo original. Mas ele tinha simpatia pela experiência chilena, pelo Salvador Allende. Mas toda a gente tinha na oposição portuguesa, não é? Outra coisa era tentar fazer um socialismo à portuguesa, que muitos fizeram, e que alguns tentaram teorizar até. Sim. Mas eu acho que há outra característica dele, que é a coragem física. Também, muito. A coragem física do Mário Soares. E moral. Física e moral coincidiam, não é? Coincidiam. Apesar de ele ser um feroz opositor da violência, o que não tem nada a ver com o facto de a pessoa ser corajosa. E a coragem política também. Sim, a coragem política, física, moral, ele dava o corpo às balas. Quer dizer, eu lembro. Sim. Quer dizer, o problema é que quando foi o PREC, a única pessoa, bem, também havia o Salgado Desenho e havia outras pessoas já sabe que eram amigos dele, aliás estavam com ele. Mas quer dizer, mas se não fosse ele, ninguém se punha à frente do PC. Não. Ninguém se punha à frente do PCP. Alguns que não tinham uma autoridade moral absolutamente nenhuma, porque eram tão ditadores ou tão ou piores. Ou estavam sob suspeita. Ou estavam sob suspeita. A ele não lhe podiam dizer. Não, estás feito com o fascismo. Era impossível. Depois daquilo tudo. Houve alguns que começaram a insinuar nessa altura, a loucura era tal, sobretudo os que tinham aderido a militares, etc., a dizer, não, este afinal sempre foi fascista. Sempre foi e tal. Um agente infiltrado. Sim. Mas ele tinha essa coragem, como depois mostrou também na Marinha Grande. Eu lembro, eu ia. Isso já nas presidenciais de 86. Eu vinha dentro dele, ele às vezes punha os jornalistas no carro, não é? E no geral punha alguns com quem tinha mais confiança. E então eu vinha com ele no carro e eu lembro-me parar a meio caminho e dizer assim: não pode ir para a Marinha Grande, então lá o PC está lá a fazer uma sarafusca e tal, e vou-lhe bater e mais não sei o quê. E ele responde: mas era o que me faltava, não poder andar no meu país para onde quer. E disse ao Américo, acho que na altura o motorista: bem, vamos para a frente. E foi. E só não levou, ainda levou, mas só não levou mais porque o sargento Paulo, o chefe Paulo pôs a cabeça à frente, que é uma coisa. Eu vi essa cena e tenho que prestar homenagem a alguns seguranças pessoais. Já morreu, não sabia. Paz à sua alma, mas é fantástico como alguns seguranças pessoais, e neste caso era um agente da polícia de proteção, com ele, proteção às personalidades. Como ele vendo que vai ser desferido com uma força brutal, mete a cabeça. Essa coragem é não se importar de ficar sozinho. Quando tem uma convicção, aliás, falámos já na autossuspensão e no IANES, ele sabia que ia ficar, que o partido não ia compreender naquele momento. Mas depois, mais tarde... ele à Avilés diz quem é que fica com ele. Compreendia. Está lá o meu tio, mas não sei. Aqueles que nunca me desertaram. E houve vários momentos da vida dele em que o deram como acabado. Ele morria sempre. Porque ele fica sozinho. Inclusive nessa campanha eleitoral, ele praticamente começa com 8%. Não, mas ele fica sozinho em muitos momentos e isso contém uma convicção profunda. E isso leva, e sobretudo as pessoas às vezes não percebem bem isso. Isso tem sempre a ver com a ideia que ele tem para Portugal. Claro. E o próprio exílio, não é? Ninguém suporta um exílio se não tiver uma convicção profunda. A história que é uma história dolorosíssima para ele da ruptura com o Salgado Desenho, que era o maior amigo dele, é porque ele acha que era preciso resolver o problema da subordinação do poder militar ao poder civil. E há ali uma confusão nisso, não é? Porque queriam continuar com isto, com aquilo, com o Conselho da Revolução, a Lei de Defesa e tal, e portanto o Mário Soares percebe que tem que sacrificar, seja quem for, por essa ideia, que é a ideia que ele tem para o país e quer que o país seja uma democracia europeia, sem qualquer dúvida e sem qualquer ambiguidade e sem... E agora pelo contrário, também para darmos aqui uma no cravo e outra na ferradura, ele tinha noção dos erros que cometeu e reconhecia-os? Sim, ele muitas vezes reconhecia em conversas com algum tempo depois, e depois há outra coisa, é que o Mário Soares, isso é uma coisa inexplorada, é que tem centenas e centenas de caderninhos em que ele anotava tudo desde os 17, 18 anos. Bem, o arquivo dele é que está na Fundação Mário Soares Maria Barroso. Há uma coisa que nasce sobre o Soares que é completamente falsa, que era que ele não lia os dossiês. Não, é tudo mentira. É tudo mentira. Ele lia aquilo tudo. Só lia, era o que sabia que tinha interesse. Exatamente. Por exemplo, quando selecionar ele não lia os dossiês. Eu várias vezes havia um tipo qualquer que lhe entregava um dossiê de 500 páginas que só olhava para aquilo e percebia-se que aquilo era tudo palha. Ele chamava e dizia: diga lá o que é que você queria dizer com isto tudo, explique-me lá.
tem 2 minutos para me explicar. Exatamente. Percebia logo que ele tinha escrito 500 páginas porque no fundo não sabia o que é que queria dizer ou o que é que pensava ou o que é que havia de dizer e portanto desvalorizava imediatamente isso. Não, mas nos apontamentos dele ele tem coisas sobre produções de cereais, até porque na oposição eles eram poucos e quando faziam relatórios eles próprios tinham que trabalhar tudo. Ele tem, por exemplo, descobrimos lá uma coisa em que ele tem, por exemplo, estatísticas sobre o ensino em Portugal, nos anos 50 ou 60, para fazer os relatórios que eles tinham que fazer e aquelas apresentações que faziam depois nos comícios da oposição, etc. Claro. E a democratização do ensino para ele também foi uma coisa fundamental. Mas ele nesses caderninhos em que escreve tudo o que se vai passando e toma notas das reuniões, tem também reflexão pessoal. Há uma que o Mário Barroso conseguiu lá ir tirar no filme que fez, em que ele diz, está a refletir sobre uma derrota eleitoral que tem, e em que fala dos seus erros e diz provavelmente tive excesso de confiança, não devia ter feito. Ou a FRS, e fez isto, ele sobre a FRS, ele sobre a Republicana Socialista, falou do mau negócio. Ele falou até do mau negócio, foi um mau negócio. E há mais uma coisa. Mas era a moda das coligações na altura. Ele também, bem, agora voltou, mas ele contexto diferente. Ele também tem outra coisa, é que ele também percebe os erros históricos que cometeu a facção dele. Por exemplo, ele sobre a Primeira República, é fundamental, que é muito importante. Essa ele sobre capacidade de autoanálise, autocrítica. A reflexão que ele faz sobre as relações com a Igreja são fundamentais para depois corra bem depois. Ele a primeira coisa que faz quando chega a Portugal, logo a seguir, é pedir uma audiência ao cardeal com quem já tinha relações, já tinha mandado Portugal e tinha-se encontrado com ele em Roma, num encontro discreto, quando estava no exílio, quis se encontrar com ele, para dar o sinal de que não se iriam repetir os mesmos erros do que ele, aliás, acaba o livro na Itália, em casa do Mário Ruivo. Ele acaba no lado como Sim, é a 100 km de Roma. É a 100 km de Roma, pois. Porque ele precisa de estar mais isolado para conseguir escrever, porque o alemão estava sempre a dizer, a pressionar. Ele em Paris tinha muita coisa para fazer. Toda a gente tem. Toda a gente ali era mais tranquilo. Tinha que fazer atividade política, etc. Ali estava mais, não havia telemóveis, portanto não aulas, também ele dava aulas, etc. Mas os filhos foram lá mesmo à Itália ver. Sim, ele acabou o livro em Itália. E também há uma história dele em Itália com o Emílio Guerreiro. A gente não pode contar as histórias todas, também é extraordinário. Isso é um programa não dá. Mas aí define-se uma coisa que é interessante, é que é o líder desse espaço entre o Partido Comunista e o Estado Novo. Sim. Decide-se aí que é o Mário Soares. Sim. Num jantar em Roma. Mas isso sim. E fechando agora... E antes, quando há o enterro do Azevedo Gomes... Sim. Que ele muito admirava também, não é? O Mário Azevedo Gomes. Mas há uma geração entre a do Azevedo Gomes, que é do Sérgio, etc., e a dele, há uma geração pelo meio. Mas nessa geração não tinha emergido ninguém. Uma figura notável. Eram todas figuras respeitabilíssimas, pessoas interessantíssimas. Era aquele estilo Emílio Guerreiro. Exatamente. António Vasco da Gama Fernandes, etc. Sim, eram pessoas, Henrique Barros, tem uma carta também neste livro. Que era cunhado do Marcelo Caetano. E fechando agora o capítulo do livro. Mas ele, portanto, quando fala no funeral do Azevedo Gomes, diz agora o testemunho passou para nós. Diz ele, é o grande ato de afirmação, ainda muito novo. Sim. O testemunho passou para nós. Para ele tivesse dois meios. E fechando agora o capítulo do livro e falando só aqui um bocadinho no que vão ser o que está programado para este centenário de Mário Soares, que o José Manuel nos podia aqui desvendar, não só sobre as obras, não é? Que ainda irão sair das obras de Mário Soares, como das próprias comemorações. Os momentos... Em relação às obras, temos previsto agora que saiam a reedição do livro com a Maria João Avilés, que são três volumes. Aliás, ditadura, Revolução e Democracia. Democracia e Presidente. Presidente é o último. Ditadura. Portanto, isso vai acontecer. Depois vamos editar também os textos políticos de antes do 25 de Abril, que estão essencialmente em 2 livros, escritos políticos e escritos no exílio, que nunca foram publicados em Portugal. E depois a seguir há um livro que temos que trabalhar, que é o livro de retratos que ele fez de pessoas. Ele tem dezenas e dezenas de retratos
à medida que as pessoas ou morriam ou eram homenageadas, desde o Salazar, ele tem um retrato do Salazar. Mas que ele escrevia ficaram alguns estão, outros estão publicados, dispersos, mas não estão reunidos. Pois, portanto, é uma compilação. É uma compilação de que dá uma espécie de visão dele de uma espécie de álbum de glórias. Porque a intuição psicológica dele, isso também é de escritor. Ele gostava muito de... E é querosiano. De apanhar as particularidades. Portanto, mas o que é muito extraordinário é que no arquivo dele, que estão a caminho dos 3 milhões de documentos, 3 milhões, ele nunca deitou um papel fora. Incrível, 3 milhões de documentos. Desde os 17 ou 18 anos, tem milhares e milhares de cartas. A correspondência política é infinita. Mas a correspondência cultural é extraordinária. Nós já fizemos um inventário, começámos a fazer disso. Não há ninguém na sociedade portuguesa que culturalmente se conheça que não lhe tenha escrito e a quem ele não tenha escrito. Mas podemos pensar desde a Beatriz Costa ao Herberto Helder, desde o Cisa Vieira à Adília Lopes, bastante transversal, desde o Cesarini ao Eugênio de Andrade, desde a Natália à Sofia, desde a Agostina ao Hermano José. Portanto, está lá tudo. É quase possível também fazer uma espécie de história da vida intelectual portuguesa e da relação da vida intelectual portuguesa com o poder a partir dessas cartas, porque como ele era uma pessoa muito pouco formal, a maior parte dessas cartas não são cartas secas a dizer agradeço muito o livro e tal, são mais do que isso. Há considerações, há objeções, há críticas, há isto, há aquilo. Portanto, é um tesouro. Aquele arquivo é uma fonte fundamental da história contemporânea, porque de facto está lá tudo. Bem, então a correspondência política, isso então são milhares e milhares de cartas. Mas, Zé Manuel, se a gente quisesse resumir, o que eu acho, não é? Se a gente quisesse resumir a vida política do Mário Soares, a vida política, a vida dele foi sempre uma vida política, ele nunca fez mais nada. Sim, é indissociável. A vida política é indissociável. Sim. Mas sabes que eu tenho uma palavra que me ocorre sempre quando penso nele, que é desprendimento. Ou seja, ele era um político, mas ele nunca teve por objetivo o poder. Era desprendido em relação a isso. Ele aliás, dizia sempre, o que me interessou sempre foi a liberdade. O poder foi um instrumento para conseguir... É pontual. no fundo fazer a ideia que... Isso não quer dizer que ele não gostasse de o ter. Não, eu estou a dizer é que ele era despendido em relação a essa matéria. Então na presidência teve com peixe na água, não é? Tinha e deixava de ter consoante... E tanto fazia. E a prova disso é que ele fez as neiras, agora penso eu, como por exemplo recandidatar-se a Presidente da República. Mas isso foi... Já foi... Não, mas a motivação que o levou a isso, eu até compreendo. Era derrotar o Cavaco. Sim, e achar ele, estou a citar as frases dele, que um país com a nossa história não podia ter alguém que não conhecia a história. Mas ele tinha mais, mas ele tinha... Isso é um bocado sobranceiro. Há uma coisa... Não é sobranceiro. Mas era um pensamento profundo dele e há uma coisa muito engraçada. Era, por um lado... Mas também era um ato de humildade em relação à história portuguesa. Porque ele dizia, mas qual é o problema de perder? Eu disse assim, você é eu perguntou-me a opinião num almoço. Eu disse, então você é uma espécie de par da pátria e agora vai se sujeitar senador. A perder. Ele disse, qual é o problema de perder? Eu disse, mas eu acho que era melhor nem estar. E ele às tantas diz-me assim, você agora está-me a aparecer a Isabel e a minha mulher. E eu disse, talvez as pessoas gostem de si, sejam contra. E ele, tal. E ele lá, pronto. E isso era... Não, ele tinha... havia essa razão. A razão quer dizer, não é uma coisa de não se levar a sério. Mas quer dizer, levava-se menos a sério. Levava-se menos a sério que a maior parte das pessoas com metade da importância dele. Mas alguém com a experiência do mundo dele e a cultura que ele tinha... Estava sempre a ler, lia sempre livros, levava sempre sacos de livros para todo o lado, pastas de livros, se fosse para visitas de Estado, porque depois lia o que lhe apetecia naquela altura. Ele achava que é como a comida, de manhã apetece-nos peixe, à tarde carne. Ele achava que os livros também, havia atmosferas, aliás, para cada qual. Por exemplo, com gripe, ele uma vez leu um romance da Raquel Queiroz, que era um romance à maneira do Camilo, dizia, e que era muito bom o Camilo para gripes. Olha, é bom saber isso. É bom saber isso porque eu estou com uma. É bom saber isso. Vou ler Camilo hoje. O essa já era para outro tipo. A ver se o Camilo me cura. Não, e havia coisas muito engraçadas, porque a gente esquece que ele é de uma Lisboa e é de um tempo em que as pessoas iam tomar café aos cafés. Claro. E portanto, ele era advogado na Baixa
E a seguir ao almoço as pessoas reuniam-se naqueles cafés do Rossio, escritores, políticos, advogados e não sei o quê. E havia milhares de histórias engraçadíssimas. E ele tinha uma espécie de um catálogo de histórias que lhe serviam de ensinamento para a política. Algumas delas não são facilmente contáveis em público. José Manuel, e nós com este, já com o apetite aguçado e com a curiosidade aguçada para o que vem aí, nas comemorações destes 100 anos. Pergunta, mas qual é o ponto alto? Há algum ponto alto das comemorações? Sim, o ponto alto é o dia 7 de setembro, propriamente dito. Mas nós, as comemorações vão ter, há 3 campos, digamos. Há aquele que nós estamos a trabalhar com os órgãos de soberania, que vai haver muitas iniciativas oficiais na Assembleia da República. Agora, enfim, vamos ver, mas nós já conversámos com todos os titulares dos órgãos de soberania. Depois, e várias coisas que estão previstas, depois vai haver propriamente aquilo que a Comissão considera que é fundamental, que é uma exposição, publicações, etc. E também estamos a trabalhar com as autarquias. E depois há aquilo que nós respondemos às iniciativas e que, por exemplo, eu acho que o Mário Soares, no tempo dele, foi a pessoa com o maior número de doutoramento honoris causa no mundo. Ele tinha colecionador de honoris causas. Mas as pessoas às vezes em Portugal, a maior parte dos presidentes não tem honoris causa nenhum. Estrangeiro, ou pelo menos não tem das grandes. Ele era das 3 personalidades. Eu fiz essa capa da revista de Expresso, que eram as 3 personalidades mais conhecidas do mundo: Eusébio, Amália e Soares. Era o único político. Mas que era ele, é preciso ver que ele em 75 abria os telejornais, não é? Claro. Muitas pessoas hoje não sabem, sem querer comparar as 2 personalidades, quem é hoje o presidente da Polónia. Mas quando era o Lech Walesa, toda a gente sabia quem era o Lech Walesa. E o Soares aconteceu, e por isso... Ou como Mandela, que hoje em dia ninguém... Na presidência da República, toda a gente queria que ele fosse lá a fazer visitas, e toda a gente queria vir cá, porque era um acontecimento... Claro, até pela personalidade dele, porque ele tinha uma personalidade... E por isso, quando ele foi, tem todos os doutoramentos de Bolonha, de Yale, de Salamanca, de Oxford, não sei de quê. Pronto. E nós, quer dizer, uma coisa é lembrar, por exemplo, essas instituições todas que passam o centenário dele, e algumas delas têm ideias de fazer, quanto mais não seja pôr no site que um doutorado honoris causa é o centenário do doutorado honoris causa. Portanto, há imensa... Ele pertenceu a tudo. Academia Real de Marrocos, Academia das Ciências de Lisboa, tudo. Não há... E, portanto, só isso, só aquilo a que ele pertenceu. E depois também há os valores e as causas que ele defendeu. Há muita coisa durante precisam hoje, infelizmente, em alguns casos, precisam hoje ser lembradas, revivificadas e revitalizadas. E, portanto, o que nós temos, certamente, é dificuldade em responder a tudo, a todas as... Vai ser um ano em grande, com os centenário de Mário Soares e os 50 anos do 25 de abril. E depois vamos, a seguir, encontrar o centenário de Mário Soares, que, portanto, é fim do ano, vai encontrar o centenário da Maria Barroso em 2 de maio de 25. Portanto, vai ser um ano em cheio. Vai ser um ano em cheio com o centenário de Mário Soares, depois de Maria Barroso e os 50 anos também do 25 de abril. José Manuel, foi um gosto tê-lo aqui no programa. Muito obrigado e bom ano. Bom ano. Henrique, para vocês. Nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.